Vamos começar então a nossa aula de hoje. A gente vai seguir falando sobre organelas vegetais. Eu espero que nessa altura do campeonato vocês já tenham assistido as nossas duas aulas anteriores sobre organela vegetal. Então, assim, na primeira aula a gente falou sobre parede celular e na segunda aula a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre o vacúolo e eu comecei a conversar com vocês sobre os plastos, tá? E aí hoje a gente vai dar seguimento, a gente vai seguir falando sobre os plastos. Quem não assistiu essa aula ainda, por favor, assista, tá? Porque vai ser muito, muito, muito importante, em especial para quem for aluno do curso de agronomia, tá? Os alunos de biologia, os alunos de zootecnia precisam saber, por exemplo, o que é um vacúolo, que é um cloroplasto, mas não vai ser uma coisa tão cobrada quanto para um aluno de agronomia. Então, assim, o aluno de agronomia é obrigado a assistir todas as aulas, em especial sobre organela vegetal, porque os professores vão voltar a falar sobre todas essas organelas ao longo de toda a graduação de vocês, tá bom? Então tá. Na última parte da nossa última aula, comecei a falar sobre os plastos. Eu falei que existiam plastos que tinham pigmentos. Então, a gente pode ter os plastos que têm carotenoide, então, que vão dar coloração vermelha alaranjada para as plantas. E a gente também pode ter o cloroplasto. O cloroplasto é o tipo de plasto mais abundante que a gente tem nas plantas. Por quê? O cloroplasto nada mais é do que uma organela que tem um pigmento verde chamado de clorofila. Clorofila é uma molécula, só que a título de curiosidade, para vocês, tem uma representação de como seria a molécula, a fórmula química da clorofila. Então, assim, todas as plantas, tudo que for verde, é verde por quê? Porque dentro das suas células vai ter uma organela chamada de cloroplasto e essa organela ela é rica em clorofila. Cloro quer dizer verde, tá? Para quem não sabe, cloro é verde, tá bom? Bom, todas as partes da planta, elas podem conter cloroplasto. Então, a gente pode ter cloroplasto no caule, a gente pode ter cloroplasto na flor, a gente pode ter cloroplasto, enfim, no fruto, a gente pode ter cloroplasto também, embora a maioria dessas organelas, dos cloroplastos, elas vão estar localizadas aonde? Elas vão estar nas folhas. Então, é por isso que sempre, quando você vê uma árvore, às vezes o caule ele pode ser marrom, sei lá, verde musgo. São outros tons que não esse verde, sabe? Que não o verde cor de folha. Por que a folha em si é mais verde? Porque a folha tem o pigmento clorofila, tá? Se a gente pegasse uma folha, eu peguei aqui, por exemplo, os trevos de 4 folhas. Se a gente pega um trevo desses e a gente faz um corte histológico, corte histológico é o corte que a gente faz quando a gente quer observar uma parte de uma estrutura no microscópio. Então, vamos fazer de conta que a gente vai pegar uma folha, pode ser desse trevo de 4 folhas mesmo. Se a gente fizer um corte histológico e levar ao microscópio, o que a gente ia observar? A gente ia observar um monte de pontinho assim, né? Esse monte de coisa. O que é isso que a gente está observando no microscópio? Vamos começar de fora para dentro, já que a gente já revisa o que a gente já viu em outras aulas. Externamente, aqui onde eu estou passando o laser, ó, essa coisa mais amarelada, mais grossa, isso aqui é a parede celular, né? Então, cada círculo desse representa uma célula. Então, aqui a gente tem uma célula, aqui a gente tem outra célula, aqui tem outra célula. Essas células, por fora, elas têm a parede celular. E por dentro, o que elas têm dentro?
você pega uma folha bem verde, o que, que você vai observar? Você vai ver muitos desses pontinhos aqui, ó. Vamos aumentar esses pontos para a gente poder ver melhor? Ó, se a gente pega essa imagem aqui e aumenta, se a gente está olhando lá no nosso microscópio, vamos colocar um aumento de 40 vezes, o que, que a gente vai observar? A gente vai ver um monte dessas coisinhas verdes, vocês estão vendo? Com essa forma meio oval, assim, meio ovaladas. Tudo isso são quem? São os cloroplastos. Então, vocês podem ver que uma folha, ela é rica em cloroplasto, por isso que a folha é tão verde. Dependendo da planta, vai ter cloroplasto no caule também, ou no fruto, pode ter, mas geralmente a densidade de cloroplasto é bem mais baixa, então acaba que o fruto ou o caule, enfim, as outras partes da planta, os outros componentes, eles vão ter outras cores. Se a gente pega um desses cloroplastos aqui e a gente aumenta mais ainda, se a gente tivesse a capacidade de ampliar 1000 vezes, 10.000 vezes, o que, que a gente ia observar? A gente ia chegar numa estrutura como essa aqui, ó. O que, que é essa estrutura aqui? Esse é o cloroplasto. Essa é uma unidade de cloroplasto. Então, assim, numa folha você não vai ter um cloroplasto. Vocês estão vendo que a gente tem dezenas de cloroplasto. Em um organismo, a gente vai ter milhares de cloroplastos. Vai ter muito cloroplasto. Lembrando que cloroplasto é uma organela. É a organela que vai ter o pigmento clorofila. Vamos agora destrinchar um pouquinho mais como que é o cloroplasto. Quais são as partes do cloroplasto? Qual é a função do cloroplasto? Vamos começar pelas partes, porque a gente primeiro precisa entender quais são as partes dele, para depois a gente poder entender quais são as funções propriamente ditas dessa organela. Então tá, eu já falei que se a gente pegasse, fizesse um corte histológico numa folha e fosse ampliando, colocasse microscópio, né, começasse com aumento de 10 vezes, passasse para a lente objetiva de 40 vezes, até chegar na lente de 100 vezes, a gente ia ver algo mais ou menos assim. Se a gente conseguisse seguir ampliando, se a gente tivesse um microscópio eletrônico de transmissão, por exemplo, para poder seguir aumentando o cloroplasto, a gente ia chegar nessa estrutura aqui. O cloroplasto, ele tem duas membranas. Então, assim como a mitocôndria, que a gente já estudou, o cloroplasto ele vai ter duas membranas, uma externa e uma interna. O que são essas duas membranas, para quem não entendeu até agora? É como se eu tivesse uma película por fora e uma outra película por dentro. Então, é como se, ó, tem uma membrana externa e uma membrana interna. O cloroplasto ele tem uma dupla proteção. Então, tudo que vai entrar no cloroplasto tem que atravessar primeiro a membrana externa, aquela película externa. Ó, tô passando o meu laser aqui. E depois tem que atravessar o quê? A membrana interna. Tá? Aqui a membrana interna tá nesse tom amarelinho aqui, ó. Tô passando o laser aqui para vocês poderem ver. Tá? Então, o cloroplasto tem duas membranas, assim como as mitocôndrias, que tinham duas membranas também, ou seja, uma película por fora e uma película mais interna. Entre a membrana externa e entre a membrana interna, a gente tem o que a gente chama de espaço intermembrana, que é esse espacinho aqui, ó. Esse espaço intermembrana é o espaço que vai ficar entre a membrana externa e entre a membrana interna. Antes de eu continuar, só para lembrar, sugiro fortemente que vocês façam anotações, tá? Anotem aí quais são as partes do cloroplasto. Por quê? Como eu falei, todos vocês, independentemente de ser aluno da biologia, agronomia ou zootecnia, vocês vão voltar a estudar os cloroplastos, tanto quando vocês estiverem em histologia vegetal e em fisiologia vegetal também.
quando vocês tiverem essas disciplinas, o professor não vai ficar voltando para lembrar, por exemplo, quais são as partes do cloroplasto. Então, já anotem, já façam um resumo, tá? Uma dica: se vocês estão fazendo um caderno, tem um caderno de anotações, guardem esse caderno, tá? Porque vocês vão precisar, principalmente lá em fisiologia vegetal, tá? Porque o professor de fisiologia vai voltar a falar mais detalhadamente dos cloroplastos. Em fisiologia vegetal, vocês têm, eu acho que o professor vai ficar mais ou menos um mês só falando das coisas associadas ao cloroplasto. Então, vocês vão precisar saber o nome de cada partezinha, tá? E o professor não vai voltar a revisar, como eu falei, né? Ele vai considerar que vocês já viram isso em biologia celular. Pois bem, continuando, então, já falamos que o cloroplasto tem a membrana externa, tem a membrana interna e tem o espaço intermembrana. Continuando, o que mais que o cloroplasto tem? O cloroplasto, ele tem estroma. O que é o estroma? O estroma, ele é o espaço interno. Todo esse espaço de dentro do cloroplasto é considerado, é chamado de estroma. Então, vamos pensar que, vamos fazer de conta que a gente tem uma laranja. Vamos fazer uma analogia, fazer de conta que a laranja é um cloroplasto. A gente tem a parte laranja de fora, né? Seria a membrana externa. A parte branquinha da laranja seria a membrana interna. E todo o suco de dentro, toda a parte interna, seria o estroma, tá? Isso é só uma analogia para vocês poderem pensar em como seria um cloroplasto, tá? Nas partes do cloroplasto. O que mais que a gente tem? A gente tem os tilacoides. Sugiro também que vocês anotem aí, tilacoide. O que é tilacoide? Cada coisinha verde que vocês estão vendo aqui, ó, é um tilacoide, tá? Essas estruturas aqui, cada estrutura dessas vai ser um tilacoide. Os tilacoides, eles parecem moedas. A gente fazendo novamente uma analogia, eles poderiam ser equivalentes a moedas que estão empilhadas. Então, a gente vai ter um monte de moeda empilhadinha. Cada moeda seria um tilacoide. E a clorofila, ela fica justamente dentro do tilacoide, tá? A gente vai voltar a falar do tilacoide quando a gente falar da função do cloroplasto. E o conjunto de tilacoides a gente chama de grânum. Então, aqui, ó, grânum. Vou pegar uma canetinha, vou fazer um desenho só para ninguém ficar com dúvida. Ó, uma moedinha dessas, ó, não sei nem de que chamar isso. Ó, cada estrutura dessa é um tilacoide. Então, a gente tem um tilacoide aqui, tem um tilacoide aqui, tem um tilacoide aqui, tá? Vamos fazer mais um tilacoide, ó. A gente tem uma torre de tilacoides. O conjunto de tilacoides a gente chama de grânum, tá? Vou colocar aqui um G. Esse G é de grânum, tá? Anotem aí também, porque vocês vão precisar saber o que é um grânum, o que é um tilacoide, o que é o estroma, o que é a membrana interna, o que é a membrana externa e o que é espaço intermembrana. Entendido? Bom, por que eu falei quais são as partes do cloroplasto e por que eu estou dizendo que vocês precisam anotar? Por quê? Porque a principal função do cloroplasto é realizar a fotossíntese. Então, anotem aí, façam uma estrelinha no caderno de vocês. A principal função do cloroplasto é realizar a fotossíntese. Só que isso vocês já estudaram lá no ensino médio. Então, assim, para vocês que estão no ensino superior, não é suficiente você saber que cloroplasto faz a fotossíntese. Se você é um agrônomo, você tem que saber a fotossíntese de cor. Se você quer ser zootecnista, você vai ter que saber de cor como que é a fotossíntese. Se você vai ser um biólogo, se você vai ser um professor de biologia, você também vai precisar saber como ocorre a fotossíntese, tá?
Independente da formação de vocês, vocês vão precisar saber por diferentes motivos. Biólogo tem uma atribuição, agrônomo tem outra, zootecnista tem outra, mas independentemente disso, todos vão precisar saber exatamente como ocorre a fotossíntese. Vocês não têm como fugir, tá bom? Eu sei que vai parecer difícil de começo, eu sei que nessa aula, no final da aula, vocês vão estar confusos, mas lembrem-se, vocês não têm como fugir desse assunto. Hoje eu vou dar uma pincelada em como é a fotossíntese, porque em biologia celular a gente não tem como se aprofundar tanto, vocês vão precisar aprender umas outras coisas ainda, antes de entender detalhadamente como toda a fotossíntese ocorre. Mas assim, só para vocês saberem, vocês vão estudar de novo fotossíntese em bioquímica. Talvez o professor de biofísica fale novamente de fotossíntese. Em histologia vegetal, histologia e morfologia vegetal, os professores vão falar brevemente de fotossíntese. E quando você estiver em fisiologia vegetal, no caso da agronomia, é no 3º semestre, zootecnia tem fisiologia vegetal no 4º, e biologia tem fisiologia vegetal no 5º semestre. Em fisiologia vegetal, aí sim vocês vão passar um mês estudando fotossíntese com todos os detalhes. Então, assim, por isso que eu falei, anotem, façam as anotações, porque lá na frente, quando vocês forem estudar detalhadamente toda a biofísica, toda a bioquímica da fotossíntese, toda a fisiologia da fotossíntese, vocês vão precisar dos princípios básicos que vocês estudaram aqui comigo em biologia celular, tá bom? Então tá, agora que eu já assustei bastante vocês, vamos continuar. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, onde a gente tem um esquema bem básico, bem geral da fotossíntese. Nesse esquema, não é possível entender como a fotossíntese ocorre, porém a gente pode saber quais são os principais personagens da fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese, ela tem, como eu falei, vários personagens envolvidos, vários componentes envolvidos. A gente tem aqui uma árvore, lembrando que coloquei uma árvore aqui, mas uma plântula pequena já pode fazer fotossíntese, independente de uma planta ser grande ou pequena, todas as plantas elas vão fazer fotossíntese. Mentira, gente. Existem algumas exceções, tá? Existem algumas plantas parasitas que não têm cloroplasto. Aí, nesse caso, essas plantas elas não vão fazer fotossíntese, tá? Aqui em Roraima, por exemplo, a gente tem um cipó chumbo. Não sei se vocês já viram. É um cipó, ele fica sob árvores e ele é meio alaranjado, amarelo alaranjado. Ele não tem cloroplasto, então ele não faz fotossíntese. Ele parasita outra planta, ele rouba os nutrientes de outra planta. Mas assim, tirando as plantas parasitas, todas as outras plantas vão fazer fotossíntese, tá? O que a gente precisa para ocorrer a fotossíntese? Bom, para ter fotossíntese, a primeira coisa que a gente precisa é de energia solar. Então, as plantas elas vão absorver luz, as plantas vão absorver gás carbônico, CO2, e as plantas elas vão absorver água. A água, o gás carbônico e a energia solar, elas vão passar por uma série de reações químicas lá dentro dos cloroplastos. E qual vai ser o produto dessa fotossíntese? Vão ser gerados um monte de subprodutos, mas os principais subprodutos que vocês precisam saber é glicose. Então, a planta vai absorver a água, ela vai respirar, ela vai absorver gás carbônico, ela vai absorver luz. Para quê? Para produzir glicose. O que é a glicose? Lembra? Eu já falei em glicose lá na nossa aula sobre mitocôndria. Glicose, ela é a fonte primária de energia de todos os organismos. As plantas têm a capacidade de produzir glicose. Como as plantas elas têm capacidade de produzir a própria glicose, o próprio alimento,
elas são chamadas de plantas autótrofas. Auto de produzir para si mesmo os próprios alimentos, a própria glicose. Autrótrofo, tá? Trofo é comida, auto é produzir para ela mesma, digamos assim, né? O que mais que é o produto da fotossíntese? Oxigênio, tá? Então, uma planta, ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. É por isso que as pessoas falam que as plantas, a floresta, ela é tão importante, por exemplo, no caso do efeito estufa, no caso de poluição atmosférica. Por quê? Porque as indústrias, os carros, enfim, eles vão liberar gás carbônico. As plantas vão fazer o quê? Elas vão pegar esse gás carbônico que é liberado pelos carros, pela indústria, elas vão filtrar, digamos assim, né? O gás carbônico vai se associar a uma série de moléculas para poder gerar glicose e vai ser liberado o quê? Vai ser liberado O2. Esse O2 vai para onde? Esse O2 vai ser usado por nós, humanos, vai ser usado pelos animais para poder respirar. Então, quando a gente inspira, a gente tá absorvendo O2, né? Então, tá indo O2 lá para o nosso pulmão. Quando a gente expira também CO2, esse CO2 também vai ser usado pelas plantas. Entendido? Vamos seguir, então. Dependendo do site que vocês forem estudar fotossíntese, vai ser apresentado essa equação geral aqui para vocês, ó. Equação geral da fotossíntese. Então, a gente vai precisar de gás carbônico, a gente vai precisar de água para poder obter o quê? Para poder obter glicose e para a planta poder liberar oxigênio. O que mais que a gente precisa? Não podemos esquecer da luz. A luz é muito importante. Sem luz, não tem fotossíntese, tá? Bom, essa fórmula aqui, olhando assim, ela parece fácil, né? Nesse caso, a gente tem o mesmo caso que eu já falei lá em mitocôndria, lá em respiração celular. Essa é a equação geral. Então, ela mostra quais são os principais produtos iniciais e quais são os principais produtos finais. Só que essa equação geral, ela esconde todo aquele processo intermediário. Como que o CO2 vira glicose? Vira do nada? Não, né? Então, tem um monte de processo que está envolvido, que vocês que estão no ensino superior, vocês precisam obrigatoriamente saber. Se vocês não aprenderem, então, como eu falei, aqui em biologia celular, vocês vão precisar aprender em bioquímica e lá em fisiologia vegetal. Fisiologia vegetal é certo que os professores vão cobrar isso de vocês, tá? Vamos lá, então. Vamos detalhar como que é o processo de fotossíntese. Em linhas bem gerais, a fotossíntese ela é dividida em duas etapas. Aqui, ó, é 2, tá? Não é das. Fotossíntese ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é a fase das reações luminosas e a segunda é o ciclo de Calvin. Talvez, quando vocês estudaram na escola, vocês tenham estudado a fase clara e a fase escura. Só que assim, esses termos, fase clara e fase escura, eles podem até funcionar para ensino médio e tal, quando você está aprendendo. Só que quando você está no ensino superior, a gente precisa começar a ser um pouquinho mais criterioso e pensar. Fase clara e fase escura, eles são termos errôneos, são termos errados. Eles não representam, de fato, o que é a fotossíntese. Por quê? Fase clara, até a gente entende, né? Fase clara seria aquela etapa, então, onde a gente vai ter absorção de luz pela planta. A gente precisa de luz para ela poder ocorrer. Porém, quando a gente lê fase escura, o que você vai pensar? Então, a fase clara deve ocorrer de dia e a fase escura ocorre de noite, né? Só que não é isso. A diferença é que a fase clara, ela vai ocorrer na presença de luz e ela vai
necessitar de luz para que esse passo ocorra. Então, a fase clara é o processo onde a gente tem a absorção de luz propriamente dita. Na fase escura, ela vai ocorrer de dia também. A fase escura, ela também ocorre na presença de luz, porém, não há absorção de luz envolvida. Vou até repetir, porque eu sei que isso pode gerar confusão. Então, ambas as fases, elas podem ocorrer durante o dia. Na fase das reações luminosas, você tem absorção de luz, e no ciclo de Calvin, você não vai ter absorção de luz. Você não vai usar a luz diretamente nessa fase. Então, é por isso que eles chamavam de fase clara ou fase escura. Para evitar confusões, eu sugiro que vocês tentem apagar da mente de vocês o termo fase clara e fase escura, tá? Só pensem, fase das reações luminosas e ciclo de Calvin. Vai ser bem mais fácil, eu acho, de vocês conseguirem desapegar de fase clara e fase escura se vocês simplesmente ignorarem que as pessoas chamam assim, tá? Se vocês, quando forem estudar, quando forem fazer o trabalhinho, se vocês se depararem com pessoas falando só em fase clara e fase escura, como se isso fosse uma verdade absoluta, desconfie desse site, tá? Desconfie desse local, porque possivelmente vai ter alguns erros lá, então... Bom, falei então que a gente tem essas duas etapas, já falei como que a gente tem que chamar. Vamos começar agora detalhando a fase das reações luminosas. A fase 1, a primeira fase da fotossíntese. Alguma dúvida? Professor, essa fase clara aí que se chama, seria, pelo que eu já vi, seria a parte que ele vai armazenar energia. Aí na fase escura, ele continuaria trabalhando, mas com a energia já armazenada durante a fase clara. Seria isso? Isso, exatamente isso. Ah, tá, então tá bom. É exatamente isso. Essa fase que eles chamam de escura, ela ocorre concomitantemente, ao mesmo tempo que a fase clara. Então, por isso que não é assim. Vai ter muito site que ainda vai falar em fase clara e fase escura, só que isso pode dar uma ideia errada para as pessoas. Então, assim, tentem ignorar esses nomes. Quando vocês chegarem lá em fisiologia, os professores não vão usar esse termo. Então, é melhor vocês já usarem os termos corretos, tá? Ainda mais que vocês estão em cursos que vocês vão precisar, como falei, saber a fotossíntese, tá? Em especial, se é aluno da agronomia, a gente não tem como fugir. Se você não gosta de fotossíntese, eu sinto, e está no curso de agronomia, eu sinto muito. Porque isso vai ser uma coisa muito recorrente ao longo de todo o processo de formação de vocês. Tá. As reações luminosas, que é a primeira etapa, elas vão ocorrer aonde? Elas vão ocorrer lá nas membranas dos tilacoides. Lembra que eu falei dos tilacoides? Tilacoides são cada um desses grãozinhos aqui, tá? Cada partículazinha com essa forma ovalada é um tilacoide. Nossa, é muito ruim desenhar com mouse, tá, gente? É por isso que os meus desenhos ficam tão horrorosos. Ó, cada coisinha ovaladinha dessa, cada um desses é um tilacoide. Se a gente ampliar, deixa eu apagar aqui. Deixa eu até pegar uma caneta verde. Mudar a cor da tinta. Vamos pegar. Se a gente pega um tilacoide só, o que a gente vai ver? O tilacoide, ele tem uma membrana externa, né? Toda essa parte aqui, ó, que eu tô passando o meu ponteirinho, tudo isso aqui é a parte da membrana externa dele, ó. Aonde que vai ocorrer a fase das reações luminosas? A fase das reações luminosas, ela vai ocorrer justamente nessa membrana. Vai ocorrer bem aqui.
Eu não vou entrar em muitos detalhes de tudo que a gente tem na membrana dos tilacoides, porque, como eu falei, vocês precisam de outras disciplinas ainda para poder entender exatamente. O que vocês precisam anotar agora é isso, que as reações luminosas ocorrem na membrana do tilacoide, tá? Dentro de cada uma dessas moedinhas que eu falei, dessas estruturas ovais, vai estar ocorrendo fotossíntese, tá bom? Bom, dentro da fase das reações luminosas, a gente vai ter duas subdivisões. A gente vai ter a fotólise e a fosforilação, ou fotofosforilação. Qual é a diferença? Nessa primeira fase, na fase das reações luminosas, primeiramente, a energia solar ela vai ser convertida em energia luminosa. Essa primeira etapa é chamada de fotólise. E depois que essa energia luminosa ela já foi convertida, ela vai ser convertida novamente em energia química, tá? Então, a gente tem a luz vai virar energia luminosa e a energia luminosa vai virar energia química, na forma de ATP e NADH. O ATP e NADH a gente já viu lá na parte de fosforilação das membranas da mitocôndria. Essa etapa de fosforilação das mitocôndrias é muito parecido com a fosforilação que ocorre na fase das reações luminosas na membrana do tilacoide. Então, assim, se perguntarem para vocês, se vocês fizeram algum concurso público, por exemplo, perguntando, cloroplasto sintetiza ATP? Isso pode ser até uma pegadinha, né? Vai ter gente que vai pensar, não, quem sintetiza ATP é mitocôndria. Só que assim, vocês precisam atentar que o cloroplasto também vai ter essa capacidade de sintetizar ATP. Só que assim, vai ser numa proporção muito baixa, tá? O cloroplasto, ele vai gerar ATP, vai produzir energia, mas ele vai produzir só o ATP necessário para poder fazer a fotossíntese ocorrer, tá? Então, não tem ATP para reserva, ATP para outras funções, sabe? O ATP produzido na fase das reações luminosas vai ser restrito ao uso durante a fotossíntese, tá? Então, é uma proporção muito baixa. Mas, anotem aí, cloroplasto pode fazer fotossíntese. Eu vou detalhar melhor a fotólise e a fosforilação para vocês poderem entender melhor. Bom, eu falei que a fase das reações luminosas começa com o quê? Começa com a fotólise. O que é fotólise? Fotólise quer dizer quebra de luz, digamos assim, né? O que acontece? Quando a gente tem o sol, por exemplo, quando o sol está emitindo aqueles raios de luz, se a gente tivesse a capacidade de observar como que a luz ela é formada, se a gente tivesse a capacidade de olhar assim, detalhadamente o que tem dentro de um feixe de luz, a gente ia observar que a luz ela é formada por partículas chamadas de fótons. Anotem isso que é importante, tá? Prof, eu acho isso muito difícil, eu não entendo o que é um fóton. Se você não entende exatamente o que é um fóton, eu sugiro que você dê uma revisada lá em biofísica. Biofísica vai ser onde vocês vão ter a capacidade de... Vocês vão estudar todo esse processo detalhadamente, quais são os componentes da luz. Se vocês quiserem, vocês também podem, para não ir tão aprofundado, vocês podem voltar e revisar o assunto de ótica que vocês tiveram lá no ensino médio, tá? Então, assim, se vocês não lembram quais são todos os componentes da luz, vai lá, ou revisa a biofísica, ou estuda ótica, tá? Eu, infelizmente, eu não tenho tempo para revisar toda essa parte de como uma luz é formada aqui na disciplina de biologia celular. O que a gente precisa saber para a aula, então, de hoje, é que a luz ela é composta por um monte de partícula pequenininha. Cada partícula dessa vai ser chamada de fóton. Então, eu coloquei até aqui uma imagem onde essa seta ela estaria representando os feixes de luz. E assim, cada feixe de luz
vai ter milhares de fótons. O que vai acontecer? O pigmento clorofila, ela vai absorver esses fótons. Então, assim, a gente tem aqui a luz, né? A luz, ela vai penetrar na folha e vai chegar lá no cloroplasto. Lembra que lá dentro do cloroplasto a gente tem uma estrutura chamada tilacoide. E dentro do tilacoide a gente tem o quê? A gente vai ter clorofila. A clorofila, ela vai começar a absorver todos esses fótons de luz, todas as micropartículas de luz. Então tá aqui, ó, a energia radiante. Maior parte dessa energia vai ser absorvida, tá? Então, clorofila, ela vai absorver esses fótons de luz. E o que vai acontecer? Conforme as moléculas de clorofila, elas vão absorvendo esses fótons, o que vai acontecer? Os elétrons da clorofila, eles vão começar a ficar energizados. Lembra, a clorofila é uma molécula. A gente até viu lá no primeiro slide, né? Então, ela é uma molécula. Conforme vai sendo absorvido fótons, os elétrons vão começar a ficar muito energizados, tá? Eles vão ficar muito elétricos, digamos assim. O que vai acontecer? Conforme esses elétrons, conforme as moléculas de clorofila vão ficando cada vez com mais e mais elétrons, elas vão ficar cada vez mais energizadas. E o que vai acontecer? Nesse momento, quando a molécula de clorofila está extremamente energizada, todos esses fótons de luz vão começar a ser convertidos em energia luminosa. Tá? Vai acontecer uma série de reações químicas, que eu não vou entrar aqui, porque, como eu falei, o tempo da nossa disciplina ele é curto. E para você poder estudar detalhadamente toda essa fase de reação luminosa, você precisa de pelo menos uma semana de aula. Então, vai ser uma série de reações que vai acontecer e essa luz vai ser convertida em energia luminosa. Fácil de lembrar, né? Luz vira energia luminosa. Energia proveniente da luz. Qual é o passo seguinte? Antes da gente seguir, a gente precisa entender uma coisa. A planta, ela tá aqui absorvendo os fótons de luz, né? As clorofilas estão lá absorvendo o fóton de luz. Ao mesmo tempo que a planta ela está absorvendo o fóton de luz, a gente precisa pensar que a planta ela também está absorvendo água. Então, lá nas raízes das plantas, ela vai começar a absorver água. Essa água vai começar a subir ao longo da planta por meio de difusão. Lá em fisiologia vegetal também, vocês vão estudar toda a parte de biofísica envolvida no transporte de água, tá? Ao longo de planta. Então tá, essa água vai começar a subir, vai ser levada até onde? Essa água que a planta está absorvendo vai ser levada para diferentes regiões das plantas, incluindo lá para dentro do cloroplasto. Então, assim, uma parte da água, ela vai ser levada para o cloroplasto. E o que vai acontecer? Assim que a água ela chega lá dentro do cloroplasto, aquela energia luminosa que foi gerada a partir dos fótons, lembra? O fóton foi absorvido pela clorofila. Conforme a clorofila ela foi ficando mais e mais energizada, a clorofila começou a converter toda essa energia, toda essa luz em energia luminosa. E essa energia luminosa vai ser usada para quê? Ela vai ser usada para quebrar a água que está chegando lá no cloroplasto, tá? Então, chegou uma molécula de água lá no cloroplasto. O que vai acontecer? Essa água vai ser quebrada. Ela vai ser quebrada em prótons H+, a gente já falou de próton H+, na aula de mitocôndria, e em O2. Vocês lembram que eu falei que uma planta ela absorve CO2 e libera O2? O O2 que é liberado pela planta, ele é
obtido aonde? Na fase das reações luminosas, justamente quando uma água é quebrada. As moléculas de água, então, vão ser quebradas e vão ser liberados o quê? Prótons H+, e moléculas de O2. Aqui eu tenho uma imagem onde a gente pode ver melhor isso que eu já falei, né? Então, tem aqui energia luminosa. A energia luminosa vai ser usada para quê? Vai ser usada para quebrar a água. E essa água ela vai ser quebrada em quê? Ela vai ser quebrada em prótons H+, e oxigênio. Lembrando que quando uma molécula é quebrada, é a liberação de elétrons, né? A gente já estudou isso também lá na parte de mitocôndria. Então, o H2, a água que veio do solo, ela é levada até diferentes partes da planta, incluindo lá para dentro do cloroplasto. Quando ela chega lá no cloroplasto, ela vai lá para a membrana do tilacoide, essa água vai ser quebrada, vai ser liberado prótons H+, e O2, além de ser liberados mais elétrons. Então, por que tem essa quebra da água? Por que essa água ela é quebrada e por que a água ela é tão importante para o processo de fotossíntese? Porque tanto esses prótons H+, quanto os elétrons que são obtidos a partir da quebra de água, eles vão ser usados justamente para poder sintetizar ATP lá dentro dos cloroplastos. Então, para poder ter a síntese de ATP, a gente vai precisar de próton H+, a gente vai precisar de elétrons. Nessa fase chamada de fotofosforilação, a gente vai ter um processo muito, muito parecido com o que a gente estudou lá na fosforilação oxidativa das mitocôndrias, onde a gente vai ter uma cadeia transportadora de elétrons que vai ser usada para gerar uma bomba de prótons, e essa bomba de prótons vai fazer com que a ATP sintase rode, gerando ATP. Como é muito parecido esse processo, eu não vou entrar em detalhe de novo com vocês, tá? Então, assim, a síntese de ATP no cloroplasto não é tão importante para vocês agora. Por quê? Porque é produzido pouco ATP e o ATP é suficiente apenas para manter a fotossíntese ocorrendo, tá? Mas, assim, a título, vocês precisam saber que isso ocorre, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porém, se alguém quiser estudar, vocês vão ver que é muito, muito, muito parecido com a fosforilação que a gente já estudou lá nas mitocôndrias. Hidrogênio e elétrons e prótons vão ser usados para sintetizar ATP. Até a proteína envolvida nesse caso é a mesma, tá? A gente vai ter ATP sintase envolvida de novo para produzir ATP nos cloroplastos. Bom, todo o ATP que é gerado no cloroplasto, ele vai ser usado para quê? Ele vai ser usado para a próxima etapa, que é o ciclo de Calvin. Vocês devem lembrar que quando a gente estudou a parte de respiração celular, lá no ciclo de Krebs era gerado elétrons, né? Eram liberados elétrons que iam ser usados na fosforilação, né? Nesse caso, a gente tem a fosforilação ocorrendo primeiro, então a gente vai ter a liberação de elétron, vai ter a quebra de moléculas em prótons, e esses prótons, esse ATP todo que foi gerado, vai ser usado no ciclo de Calvin. Como que é o ciclo de Calvin? Bom, para a gente poder entender como que o ciclo de Calvin ocorre, eu quero falar rapidinho para vocês sobre a respiração de plantas, tá? Por quê? Como que uma planta respira? Para a gente poder entender, a gente precisa saber como que esse CO2 ele vai entrar na planta. Porque lembra, na primeira etapa, na fotólise, a gente ainda não teve CO2 envolvido, lembra? Na primeira fase, na fase das reações luminosas,
o que a gente teve? A gente teve envolvimento de luz, a gente teve envolvimento de água. No caso do ciclo de Calvin, a gente vai ter um novo personagem, que é quem? Que é o CO2, que é o gás carbônico. Como que o gás carbônico ele entra na planta? As plantas, elas podem absorver CO2 de diferentes maneiras. Um dos modos como uma planta ela pode absorver CO2 é através de estômatos que estão nas folhas. O que são estômatos? Estômatos, na verdade, eles são formados por um conjunto de células. Aqui tem uma imagem, olha, um corte histológico de uma folha. Então, aqui, ó, isso aqui é um estômato. Ó. Então, no estômato, a gente tem duas células, que a gente chama de células guarda. Ó. Isso aqui é uma célula guarda, e essa aqui é outra célula guarda. Então, são duas células, tá? Essas células, elas têm a capacidade de se mexer, de se mover, tá? Então, o que acontece? Essas células, elas podem fechar e elas podem abrir. Quando o estômato está aberto, quando as células guarda, elas estão abertinhas, quer dizer que CO2 pode entrar nas plantas. As plantas têm a capacidade de absorver CO2. Quando o estômato fecha, aí a planta não pode absorver CO2. Então, aqui, só para vocês saberem, ó, a gente tem a célula guarda, essa aberturinha aqui, ó, por onde entra o CO2, é chamada de ostíolo. E dentro dos estômatos a gente pode ter muito cloroplasto, ó. Cada pontinho desse é um cloroplasto. Lá em anatomia vegetal, vocês vão ter uma aula específica só sobre estômago. Acho que vocês vão achar bem legal, assim. Vocês vão ter que fazer corte histológico, aí vocês vão ficar observando os estômatos das folhas, vocês vão ter a capacidade de ver estômato aberto, estômato fechado. É bem interessante. Professora? Sim. Há alguma possibilidade da senhora dar aula de fisiologia vegetal pra gente? Não, né? Não. Professora. Isso é lá no CCA, é o pessoal do CCA que decide. Fazer uma votação. Pro próximo semestre eu vou dar biologia celular de novo. Tá bom. Mas se a universidade quisesse me contratar para dar aula de fisiologia vegetal para vocês, eu não ia me incomodar. É porque a senhora explica de um jeito mais que entra na cabeça da gente. Aí a gente acaba gostando da professora e da aula. Ai, que bom, porque assim, esses assuntos, eles não são nada óbvios, tá? Então, assim, ó, mesmo que alguém não esteja entendendo, esse assunto não é nada trivial, tá? Não é um assunto que você vai ler de primeira e vai entender, pelo contrário. Eu mesmo, antes de dar essa aula para vocês, hoje de manhã eu dei uma revisada, eu tive que ler de novo, porque são muitos nomes. Então, assim, a gente tenta ir devagarinho, né? Para ver se vocês conseguem absorver o máximo possível. Tá, pode continuar. Tá. Então tá, mas vocês entenderam como que uma planta ela respira, digamos assim? Como que entra o CO2 na planta? Sim. Ela vai entrar pelo estômago, né? Que é essa estrutura muito bonitinha. Que assim, só por essa imagem vocês não conseguem ter noção. Mas quando vocês olham no microscópio, gente, eu lembro quando eu tive minhas aulas de anatomia vegetal, foi muito marcante, assim, porque você consegue ver claramente os estômatos abertos e fechados. É muito interessante. Tá, continuando. Vamos lá. Aí o que acontece? Depois que o CO2 ele vai entrar pelo ostíolo dos estômatos, o que vai acontecer? Lá por difusão, o CO2 ele vai ser levado até o cloroplasto das plantas. Lembra que toda planta tem muito cloroplasto. Aí o CO2 vai ser levado até o estroma. Lembra? O estroma é a parte de dentro do cloroplasto.
Aí aqui eu fiz um cloroplasto gigante, só para vocês verem. Ó, a gente tem a membrana externa, espaço intermembrana, membrana interna, cada um dos tilacoides, o conjunto formando o grânulo e o estroma. O estroma é aqui, ó. Quando o CO2 ele chega lá no estroma, o que vai acontecer? Vocês sabem que essas moléculas elas têm muita dificuldade de ficar sozinhas, né? Então essas moléculas elas não conseguem ficar sozinhas, elas estão sempre caçando alguém para se ligar. Parece as pessoas, né? As pessoas não conseguem ficar sozinhas. Tem gente que termina com o namorado, já arruma com o outro, tem gente que se divorcia, já arruma um marido na sequência. Fazendo uma analogia bem boba, mas as moléculas são mais ou menos assim, elas não conseguem ficar sozinhas, elas estão sempre caçando alguém para se associar. Quando o CO2 ele chega lá no estroma, ele percebe que quem está dando sopa é uma molécula chamada de ribulose. Tá? Essa molécula aqui, ó. C5H10O5. Automaticamente o CO2 já se liga com a ribulose. Ele quer se associar com ela. E o que vai acontecer? O produto dessa reação da ribulose com o CO2, ela vai resultar numa molécula muito, muito, muito instável. Vocês vão ver que no ciclo de Calvin a gente vai ter muitas similaridades lá com o ciclo de Krebs, porque lembra que lá no ciclo de Krebs as moléculas eram instáveis? Eram moléculas que se juntavam e logo se separavam? Mesma coisa vai acontecer aqui no Calvin. O CO2 se junta com a ribulose, só que essa molécula ela é tão, mas tão instável, que ela imediatamente se quebra em duas moléculas com 3 carbonos cada. Por quê? Lembra, ó, a ribulose tinha 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5 carbonos, tá? E fosfatos na ponta, tá vendo? Um grupo fosfato aqui e um grupo fosfato aqui. Já o CO2 tem 1 carbono. Quando se juntou, quando a ribulose e o CO2 se juntaram, a gente passou a ter quantos carbonos? A gente passou a ter 6 carbonos, ó. Só que essa molécula, ela é tão instável que ela já se quebra. Então, acaba que a gente vai ter duas moléculas que elas são chamadas de fosfoglicerato, tá? Esse nome ele não é tão relevante para vocês agora. Assim. O que vocês precisam saber é que CO2 se junta com a ribulose, vai formar uma molécula instável e vai se quebrar em duas moléculas que vão ter 3 carbonos, tá? Caso alguém queira anotar o nome, é esse nome aqui, ó. Fosfoglicerato, tá? Ou PGA, mais fácil de chamar de PGA, né? O que acontece com essa dona PGA? Essa dona PGA, ela vai começar a passar por uma série de reações químicas, muito parecido lá com o ciclo de Krebs. Qual é a diferença do ciclo de Calvin para o ciclo de Krebs? O ciclo de Calvin ele é como se fosse um ciclo de Krebs às avessas. Por quê? Porque lá no Krebs, a gente começava com a glicose e a glicose ela ia sendo quebrada, né? Nesse caso, a gente vai ter uma molécula de CO2, que é o ponto de partida, e a gente precisa chegar numa glicose, tá? O produto do ciclo de Calvin é a glicose. A glicose vai ser formada no ciclo de Calvin. Então, o que acontece? Esse PGA, esse 3-PGA que foi formado, ele vai ter que se associar com outras moléculas, porque no final ele tem que ter 6 carbonos. E tem que ser uma glicose, tem que ser uma molécula com 6 carbonos e que seja estável. Não adianta nada, por exemplo, o CO2 se juntar com uma ribulose. No começo a gente até teve aqui, ó, 6 carbonos. Mas eram 6 carbonos instáveis. Essa reação aqui, com esses grupos fosfato na ponta, eram extremamente instáveis. E uma planta, ela precisa de glicose, mas ela precisa de uma glicose que seja estável. A glicose não pode se desmanchar do nada, sabe? Tem que ser uma molécula muito difícil de ser quebrada. Então, assim,
Quando essa molécula com 6 carbonos ela é quebrada em 3 moléculas de PGA, a PGA ela começa a se associar com um monte de moléculas, às vezes ela vai se associar, vai se quebrar, vai se associar, vai se quebrar, enfim, vai ser um monte de reação. Para essas reações ocorrerem, a gente vai precisar de ATP. ATP foi gerado aonde? Lá durante a fosforilação, lá na fase das reações luminosas. Então essa PGA vai passar por uma série de reações químicas. Lembrando, novamente, vai usar o ATP que foi produzido na própria fase das reações luminosas. E a gente vai ter um ciclo, basicamente assim. Porque sempre a gente vai começar o ciclo de Calvin. A gente sempre vai começar o ciclo de Calvin com CO2 e com ribulose. A ribulose e o CO2 vão se associar, vai se quebrar em PGA, essa PGA vai passar por um processo de redução, ela vai começar a ganhar elétron, vai começar a ganhar carbono, e aí vai chegar um ponto que vai ser produzida a glicose. Então, vai ser produzida a glicose, e depois que a glicose ela é produzida, o que vai acontecer? A gente vai chegar numa fase de regeneração, por quê? Aquela molécula de ribulose, ela vai ser reorganizada, ela vai ser regenerada, vai voltar a ser uma ribulose e vai reiniciar todo o ciclo de Calvin. Vocês não precisam saber, tá? Não se preocupe se vocês não lembrarem do nome ribulose, se vocês não lembrarem do nome PGA. O que vocês têm que saber do ciclo de Calvin? O que vocês precisam saber? Que o ponto de partida inicial e final é sempre o mesmo. Sempre começa com a ribulose e com CO2. Começa e termina com ribulose e CO2, tá? Esses intermediários, vocês não precisam saber o nome disso. Isso não vai mudar a vida de vocês. E o que vocês precisam saber? O mais importante. Que o ciclo de Calvin, ele serve para sintetizar a glicose. É o objetivo da fotossíntese. A fotossíntese objetiva pegar todo aquele CO2, toda aquela energia luminosa e usar tudo isso juntamente para poder gerar glicose. Por que a gente vai precisar de luz aqui? Por quê? Porque a luz vai ser transformada em energia luminosa, que vai ser transformada em energia química, que vai ser usada para produção de ATP, e o ATP vai ser usado nessas reações onde a gente vai ter o gás carbônico se associando com outras moléculas, tá? Por que vocês precisam estudar isso? Eu não sei se vocês costumam se perguntar isso, mas eu sempre fiquei me questionando por que a gente estuda isso? Por que a gente precisa estudar, por exemplo, o ciclo de Calvin? Por que a gente tem que estudar a fotossíntese? Simplesmente porque é durante esse ciclo que vão ser geradas as moléculas de glicose. Por que eu estou falando tanto da glicose? Tanto. A essa altura do semestre, eu espero que vocês já tenham entendido que a glicose ela é muito importante. A gente já estudou que a glicose ela é a base dos carboidratos. Então, por exemplo, o arroz que vocês comem, a base dele vai ser glicose. Alguém até pode falar, professor, não é amido. Mas o amido, ele precisa de glicose, sabe? O amido nada mais é do que a associação de glicose com várias outras moléculas. Então, assim, a glicose, ela é a base da nossa dieta. A glicose, ela é o ponto de partida lá do processo de respiração celular que vocês já fizeram um vídeo. A gente precisa de glicose para poder gerar ATP. Da onde que a gente obtém, por exemplo, nós humanos, da onde que a gente obtém a glicose? A gente obtém comendo planta, por exemplo. A gente vai obter glicose de carne? De carne a gente obtém mais proteína, né? A glicose vem de planta. Então, do arroz, da onde mais? Do arroz, da macaxeira, da batata, tá? Eu ia dizer da farinha, mas a farinha vem da macaxeira também, né?
Então, a glicose ela é extremamente importante. Vocês conseguem ver como está tudo ligado? A gente precisa da fotossíntese para que a respiração celular ocorra. A respiração celular vai gerar ATP para tudo que a gente faz, tá? Então, é por isso que é tão importante a gente estudar o ciclo de Calvin e o ciclo de Krebs. Quando vocês estiverem estudando bioquímica lá, eu sei que vai ser difícil, eu sei que a professora vai começar a cuspir um monte de nome para vocês, mas tenham paciência, isso vai ser importante para vocês entenderem como todos esses processos ocorrem detalhadamente, tá bom? Então, só para resumir, durante a fotossíntese, o que vai acontecer? As plantas, elas absorvem luz, elas absorvem CO2, elas absorvem água, e tudo isso serve para quê? Para poder produzir glicose e liberar O2. O2 é esse que vai ser usado para respiração de animais e humanos. E aqui só para mostrar para vocês de novo a equação geral da fotossíntese. Então a gente tem ponto de partida, gás carbônico e água para poder produzir glicose e oxigênio. Lembrando, vocês viram ao longo dessa aula, essa equação ela é bem simplista, ela acaba escondendo toda a parte de fotólise e fotofosforilação que a gente tem na fase das reações claras, e ela também esconde o passo a passo que a gente tem por trás do ciclo de Calvin. No ciclo de Calvin, CO2 se junta à ribulose, passa por uma série de modificações, essas duas moléculas se associam, se quebram, enfim, liberam elétrons, se associam com outras moléculas, até que elas produzem glicose, tá bom? Alguma dúvida? Aquele trabalho que a senhora postou agora, a senhora quer que faça uma pesquisa ampla ou só posso tirar do seu vídeo aqui, explicadinho? Não, pode tirar do meu vídeo, tá? Se vocês quiserem olhar outros vídeos no YouTube, tem vídeo muito bom, gente, no YouTube. Tem animações muito boas explicando fotossíntese. Vocês podem ficar livres, tá? Como vai ser escrito à mão, eu queria ele no mínimo de 2 páginas, tá? Lembrando, é obrigatório fazer à mão. E façam desenho, gente. Vocês podem... vou dar uma dica aqui, ó. Vocês podem simplesmente fazer esse desenho aqui, ó. Um desenho parecido com esse. Olha, vai entrar luz na planta, vai sair O2, vai entrar CO2. Por que que é a mão? Não é porque eu sou ruim, gente. Não é... não, pior que não é porque eu sou ruim ou porque eu não confio em vocês. Mas assim, já foi comprovado, vários neurocientistas, eles já mostraram que as pessoas tendem a aprender mais quando elas fazem as coisas na mão. Quando você escreve, sabe? Quando você está escrevendo, quando você está desenhando. Se vocês fizessem esse trabalho no computador, vocês iam copiar, vocês iam dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso não tem problema nenhum, tá, gente? Eu também dou Ctrl+C, Ctrl+V às vezes. Só que assim, quando você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, é uma coisa meio automática, sabe? Agora, quando você está escrevendo, não. Quando você está escrevendo, você é obrigado a escrever cada letrinha, você é obrigado a pensar sobre o que você está escrevendo. Então, eu acho que vocês podem aprender um pouquinho mais sobre o processo de fotossíntese, tá? Em relação à letra, Sim. a senhora está preparada? Porque a minha letra é horrível. Não tem problema, gente. Não tem problema. Eu tenho olhar de professora. Assim, tentem fazer uma letra mais caprichada, tá? Mas assim, se a letra for muito ruim, podem abusar de desenho, de esquema, tá? Não tem problema. O importante é vocês fazerem e vocês entenderem, tá?